Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou a Milena. E eu sou Yasmin. E nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje vamos transitar sobre o que você faz com a sua dor. Meus amores. E Olá. É aí, pedrada que você quer, é pedrada que você terá. é pedrada que você terá. E aí a gente já começa com a famigerada frase que eu acho que todo mundo já ouviu, polêmica, né? Aquela velha frase que diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então já vamos aí. O que vocês acham? Concorda, não concorda? Como é? A dor realmente eu acredito que é inevitável, não tem nem como, né? Assim, a gente sabe que não, né? Podemos, né? A gente sabe que não, porque você viver uma dor, às vezes não é necessariamente. Você não consegue escolher o que você está sentindo, né? A mesma coisa, eu pegar o braço de Alane, eu abrir um corte gigantesco no braço dela e dizer: se você chorar, é opcional. Porque assim, as pessoas Não elas têm essa chore. tendência de achar que o sofrimento psíquico ele é menor do que o sofrimento físico de alguma forma, né? E, enfim, às vezes assim, o sofrimento ele acontece por causa da dor, que é inevitável. E aí o Exatamente. sofrimento se torna inevitável também. Sim. É verdade. Trazendo um pouquinho de reflexão, né, já iniciando com essa pedrada, a gente pode ir já concordando, entendendo que a dor realmente ela vai ser inevitável na nossa vida, não importa o que a gente faça, né, e sendo bem assim, mas bem realista, né, não importa o que a gente faça, se cuide, a gente tem uma certeza na nossa vida que de que nós vamos morrer. Essa é uma dor e uma carga que, claro que eu não estou dizendo assim, ai, se prepara, tá? Se prepara, igual aquele meme, a qualquer momento alguém vai morrer e você vai sofrer. Nossa, mas nós Vem sabemos. aí uma coisa muito grande. Não importa o quanto a gente se cuide, o que a gente possa fazer. A gente sabe que a morte ela é uma realidade da vida, né? É o Sim. ciclo da vida. Todos nascemos, aquela coisa lá da quarta série. Nasce, cresce, reproduz e morre. Nem sempre, não precisa ser dessa forma, nesse processo linear. O que realmente a gente precisa ter cuidado com a questão em relação a essa dor, né? As dores que nós passamos. E aí, falando um pouco sobre esse tema, do que você faz com a sua dor, precisa ter cuidado para não fazer dessa dor um objeto de vida e até um objeto desejável. Quando eu falo objeto desejável, é se apegar, passar por esse momento de dor, de aflição, que cada pessoa vai ter a sua forma de viver, mas aí o que realmente é importante se verificar é que sim, tudo bem, todos nós passamos por dores e coisas das quais a gente não merecia. O que a gente faz exatamente a partir do ponto que você passa, o que a gente faz com isso é o que vai, é a história que a gente vai escrever de nós mesmos, né? A narrativa da nossa vida. Então, mais uma pergunta, né, que eu vou trazer aqui para vocês, para que essa conversa flua. Todos nós já passamos por dores, e aqui eu não estou não querendo que vocês se abram, digam, gente, vamos lá se expor, mas eu acredito que vocês também já passaram por dores grandes, e não é nem grande e pequena, porque cada pessoa ela vai lidar com as suas dores e com as suas situações difíceis à sua forma, mas de forma geral, como vocês lidam com essa dor quando ela vem, né, de encontro a vocês? Como é que funciona para vocês? Pronto, a dor veio, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô muito triste, como eu lido com isso? Eu acho que depende da dor, depende de qual é o sentimento, né? Você tem várias Uhum. formas de lidar. Eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu lido, né? Porque a gente sabe que a gente falou sobre essa questão da dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. A gente sabe que tem muita gente que está passando por uma dor, mas ou a pessoa simplesmente ela não consegue processar aquilo e não consegue entender aquilo, ou saber como colocar aquilo para fora, e aí a pessoa não sabe nem como sofreu, como vivenciar aquela dor, não necessariamente, né, sofrimento, mas enfim.
não sabe como vivenciar aquela dor, ou a pessoa, né, ela entende que tem ali uma dor e ela simplesmente não quer prestar atenção naquilo, então ela finge que nada está acontecendo, mesmo que ela esteja em sofrimento, mas ela cria uma armadura de que nada está acontecendo para não transparecer para outras pessoas que está em um sofrimento. Então, assim, nesse sentido, só refletindo sobre a frase, né? Essa questão do sofrimento, ele é opcional, às vezes, né? A pessoa pode lidar dessa maneira. E eu sou uma pessoa que geralmente, eu tento encarar, né, as minhas dores. Tem muitas situações, a Lani falou sobre essa questão de morte, né? Então, vem muito na minha cabeça a questão de luto, né? E geralmente, quando eu passo por um processo de luto, eu fico um períodozinho. É muito triste, né? A gente saber como é que a gente fica diante dessas situações, né? Mas, enfim, na vida, né, a gente vai aprendendo. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu passo um certo período meio que adormecida, e aí parece que eu lido com as coisas de uma maneira muito racional, assim, tipo, faço o que tem que ser feito, resolvo o que tem que ser resolvido e tudo mais, e eu só vou processar isso um tempo depois. Mas a depender de qual seja o tipo de dor e o tipo de sofrimento, eu tento, né, vivenciar aquilo, né? Verdade. Encarar aquilo ali, encarar o que está acontecendo, entender como é que eu estou me sentindo, né, quais são os pensamentos que me vêm, quais são os sentimentos, colocar isso para fora, chorar, né, deixar as emoções fluírem. Mas aí eu acho que é uma questão muito particular de cada um e, como eu disse, né, eu acho que depende muito de qual tipo de dor que a gente está falando, né, porque existem muitas, né? Diferentes. E mesmo que seja por uma mesma razão, tipo, sei lá, término de um relacionamento. Às vezes, término de um relacionamento é uma dor, e aí quando você termina outro relacionamento é outra dor, e outro relacionamento é outra dor. Então, assim, mesmo que seja uma mesma situação, mas às vezes sentimentos são diferentes, né? Então. Verdade. Sim, e também tem a maneira como que as pessoas vão lidando, né? Pelos níveis também de dor. Eu acredito muito a minha forma de lidar hoje, já vou responder logo, né? Isso. Mas a minha forma de lidar hoje com a dor tá sendo bem melhor do que antigamente. Basicamente, antigamente eu seria a Rihanna daquele vídeo que viralizou, que é um entrevistador pergunta ela, né, o que é que ela faz, um dia de dor, enfim, quando ela tá pra baixo, basicamente. E ela diz, eu finjo. E viralizou. E é meio que isso, né? Quando você é mais novo e tal, quando você não é tão ligado assim com a emoção e sentimento e tudo mais, você acaba fingindo, né? Ou até ocultando, tentando esquecer aquela dor. Hoje eu entendo melhor, né? Eu aprendi também com a dor, né? Eu tive várias dores aí durante meu processo de vida e eu fui aprendendo com cada uma, né? Com cada uma que veio. E é como Milena disse, né? Às vezes é isso. Você tá num relacionamento, já é uma dor. Você tá em outra dor. Assim também em outras, né? Em outras relações também. Não só com essa afetividade assim, né? Mas é isso, você vai aprendendo com cada uma que vai vindo, mas eu acho que realmente a maior de todas não tem, né? Pra onde é o luto, eu acho que você aprende muito, muito, muito com ele. Se você também quiser aprender, né? Porque eu acho que, ali, claro, é um sofrimento muito grande o luto, mas assim, ajudou muito, que é Notas sobre o Luto, que é muito bom, muito, muito bom. Acho muito massa o processo de dor que ela fala, sabe? No livro, do contexto do livro. Então fica aí, para quem quiser ler. Nem chegamos ainda na indicação, mas já estou indicando. Tudo bem, mas faz parte. Né, menina, tudo bem, tá ótimo. Tá tudo ótimo. Eu acho que quando tu falou, é importante também falar sobre essa questão, né, de eu finjo, porque parece que é uma coisa que tem acontecido, é algo que realmente se repete e tem acontecido muito. Em relação às pessoas se montarem mesmo em relação a, não, tá tudo bem. É aquela coisa de você, menina, isso é besteira. E você vai deixando para lá, só que a gente sabe o quanto isso é tóxico para a pessoa. E o quanto isso lá na frente pode voltar em outras coisas, né? Então, como é importante, já colocando no outro tópico aqui, em relação a como lidar, né, com essas dores, com as tristezas que nos encontram nessa nossa vida.
E uma via realmente de ajuda pode ser sentindo. A gente sente, é Sim. simples. E busca construir, a partir daquela experiência de dor, um novo significado para a nossa vida. Né? Então, é importante também, às vezes as pessoas procuram muita, como é que eu vou lidar com isso? Sentindo, entendendo o que é que você está sentindo. Seja qual a experiência, sempre que você passar por isso é uma diquinha aqui para os ouvintes, alguma experiência de dor, alguma experiência em que você não se viu com recursos para lidar, e ali você pode, na mesma hora, vir com o pensamento em relação a, isso é besteira, mas se isso te tocou, se isso de alguma forma te deixou para baixo, sinta isso, se permita realmente sentir, entender o que você está passando ali naquele momento, né? É muito importante. Exatamente. Vamos falar também um pouco, outro tópico aqui importante, que é não evitar, voltando para o que eu já havia falado, mas não evitar essa dor, né? Que é aquela coisa de, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a questão da positividade tóxica, né? Em relação vamos, não, isso foi besteira. E não é besteira. Se foi realmente algo que te deixou mal, não é besteira, independente que alguém de fora, algum familiar, algum amigo próximo ache, minha, eu lido com isso, eu nem ligo. Sim, mas para mim isso doeu em um ponto importante. E eu estou triste. Como lidar, né, com isso? Não evitando essa dor, né, realmente. E também a gente fica aí, existe um contraponto em relação a também não criar um altar sobre essa dor, né? Que aí já é uma questão que a gente realmente indica também, se possível, a pessoa busque uma ajuda de um profissional. Porque se você está passando por um período aonde você está passando por uma dor, e podem ser vários tipos de dores, como a gente já falou aqui, mas você está vendo que não está conseguindo, de certa forma, caminhar a partir disso, que você se viu paralisado nessa dor, é importante realmente buscar auxílio e ajuda, para que você realmente não fique nisso, né? Não paralise isso, te adoeça ainda mais. Sim, menina, É não muito podemos interessante dar isso, né? poder a ela, né? É fazer dessa dor um lugar de certa forma, ter cuidado para isso em relação a ficar nesse lugar de dor e fazer dessa dor como um altar, como um lugar realmente de exaltação. Se fechar nesse ciclo dessa dor. E ali você se fecha nessa dor, você também tem a questão de... E existem vários pormenores em relação a isso, mas às vezes... E acontece das pessoas, não, eu vou... E fica, né? Se fecha na dor dela, não quer ajuda, não busca também, às vezes não tem força, claro, mas não busca ajuda e tem essa dor como algo que já faz parte ali da vida dela. E é aquilo que se você chegar, é como se a pessoa não se enxergasse, né? Vamos falar de uma forma um pouco mais clara, sem essa dor, sem essa situação que ela passou. E ali ela se apega a isso e não consegue também prosseguir. Sim. Tem a questão também da comparação, a gente sempre retorna, a questão da comparação é muito forte, né? Em relação a gente, muitas vezes a gente fica comparando a nossa dor com a dor do outro. Como eu tenho um exemplo clássico de, eu não deveria estar tão mal com isso é uma besteira. Falar a dor nos afasta da nossa própria condição humana, né? E às vezes, por vivência mesmo, por passar por coisas, por ver as pessoas, cada pessoa é diferente, ela vai ter a sua forma de lidar com a dor de forma diferente, né? E aí, eu posso passar por uma situação em que eu fique chateada, me sinta triste, mas aí algum amigo, algum familiar, alguém próximo passou por isso e não foi nada, e aí eu, isso é besteira. E comparo a minha dor e diz, por que eu tô me importando tanto com isso se com fulano não foi dessa forma? Né? Às vezes pode acontecer esse processo. São muitos aspectos, né? É muito interessante. Quando a Yasmin fala antes, né, dessa questão da frase, né, da Rihanna, e nos Estados Unidos eles têm essa frase, né? Enfim, é tipo esses ditados populares, né, que a gente tem. Eles têm a coisa de falar fake it until make it. Então, assim, finja até conseguir. Sim.
Aí é muito importante a gente ter um olhar bem crítico em relação a isso, porque em alguns aspectos isso pode ser, né, uma Viável. estratégia viável, mas isso também pode ser uma armadilha. Então, como a Alane falou, é muito importante que se você tem uma dor que você não está conseguindo lidar com ela, você não está sabendo como lidar, ela está te prejudicando na tua vida, a gente sempre fala, né, isso, mas enfim, a gente precisa voltar porque se, se tem uma situação aí, então talvez você precise procurar a ajuda de um profissional, porque às vezes você, não é a questão de você fingir, mas às vezes é aquela coisa, sabe, que, enfim, fizeram um teste, um experimento, né, que quando você acorda e você dá um sorriso, você já começa o seu dia de uma maneira mais positiva e não sei o que, não sei o que. Então, assim, às vezes, a depender da situação, a depender do que está acontecendo, você começar a se portar de uma maneira mais confiante, mais feliz, diante de determinadas situações, isso pode servir como estratégia, mas precisa que isso seja muito bem entendido por você e pelo profissional que te acompanha, pela situação que está acontecendo, porque senão vira essa armadilha, né? Que você vira essa pessoa que coloca uma máscara social de que tá tudo ok, mas aí quando você tá sozinho, você tá enfrentando um sofrimento gigantesco, tem uma coisa ali que tá fervilhando dentro de você e você não tá colocando para fora. Essas dores emocionais, elas aparecem, gente, né? As Sim. psicopatologias estão aí para falar, né? As doenças psicossomáticas estão aí para falar sobre essas dores, às vezes que a gente não coloca para fora, e aí, assim, é um sofrimento que a gente tá há dias, e aí a gente fica com enxaqueca. Tô com enxaqueca, tô com enxaqueca. É um sofrimento, é uma coisinha que você tá guardando ali dentro da gaveta do seu coração, e vai aparecendo de outras maneiras, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, né? Acho que a questão que a Alane falou do sentir é muito importante. É se conectar com as nossas emoções, por mais doloroso e difícil que seja, e aí a gente não precisa passar por esse processo sozinho, porque às vezes é muito mais difícil passar por esse processo sozinho, né? Se conectar. É verdade. Continuando nesse assunto e nessa narrativa, né, eu trouxe uma frase aqui da Gabriela Prioli, que eu achei muito interessante, porque eu sempre tenho essa coisa de trazer para cá, e virou até meme, mas a vida, ela não é linear, né? Gabriela Prioli, ela falou, ser feliz é ter uma existência que contém reveses. Então, quando ela fala de ser feliz é também ter uma existência que contém reveses, não quer dizer que todos os 365 dias do ano, 12 meses do ano, você vai estar pleno, feliz, realizado com tudo na sua. Até porque a vida não é linear, né? Exatamente. Haverão dias bons e ruins. A vida, ela é feita exatamente disso, entendeu? Se tornaria algo realmente tedioso se não houvesse claro que eu também não estou aqui romantizando as dores, feridas e traumas que a gente passa, mas assim, são esses momentos, né? Nesses momentos de dores, nessas angústias que a gente passa, que de certa forma a gente consegue, claro, elaborando, sentindo muito bem essa dor, consegue de certa forma progredir, se tornar pessoas mais resilientes e mais resistentes. A gente aprende também. Claro que eu não gosto muito dessa narrativa onde você fala que eu sempre aprendo o trauma com as traumatizações, com os traumas que existem, né? Porque eu acho que o trauma só deixa a gente mais traumatizado. É exatamente falar sobre que também eu tenho uma vida, eu posso ser feliz, mas também isso não quer dizer que eu vou viver a minha vida toda, tá tudo maravilhoso, nada dá errado, tudo tá fluindo muito bem na minha vida. Isso não é, a vida não é um conto de fadas, nem essa história que a gente, criança, criou nessa bolha, a questão do desenho, de tudo sempre termina maravilhosamente bem e feliz. Não é assim que funciona. Então, quando a gente consegue, né, criar uma narrativa onde existe um significado para a nossa existência,
pode ser também uma saída para lidar com essas nossas dores e traumas, né? Uhum. É verdade. Ou se aqui um exemplo em relação ao julgamento das pessoas com a nossa dor, como a gente lida com as nossas dores, né? E pode ocorrer muito de alguém chegar, você passar por um período de, vamos dizer, um luto, né? Que é uma dor realmente, é uma dor e um grande trauma que todo mundo pode passar. E aí a gente pode muito bem exemplificar uma pessoa que olha e diz, nossa, mas fulano morreu e você parece tão bem, né? Esse tipo de comentário de coisa às vezes pode ocorrer. E pode ter a questão da cobrança das pessoas em relação a, não, mas é isso aí, levanta a cabeça e vamos continuar. De uma ignorância tão grande. Mulher, Eu não é acho que isso. a sociedade hoje, ela te impulsiona muito para que você não sinta, né? Porque Não é? afinal, quando você tá sentindo, você para. Aí você não pode parar. Terminou seu relacionamento, você vai faltar no trabalho? Não vai. Seu cachorro morreu, você vai produzir menos no trabalho? Não pode, né? Tem que continuar produzindo. Então, acho que a sociedade ela impulsiona muito para que você não pare. E aí, às vezes, isso se torna um prejuízo para a pessoa, né? Que está vivenciando essa situação. Então, a gente precisa entender também nessa questão do julgamento das pessoas com a dor, né, do outro, do coleguinha. Em relação, a gente precisa entender e aprender a conviver com outras pessoas e entender que as pessoas são diferentes e lidam com suas dores de forma diferente, da forma que elas aprenderam. Então, assim, não é porque aconteceu uma situação isolada, e aqui eu trouxe um exemplo de luto, mas pode ser término de relacionamento ou outras coisas, que a gente tem o direito de chegar para esse outro e dizer a ele como ele tem que lidar com essa dor. Ah, não, mas já está na hora de levantar. Ah, menina, não, a fila tem que andar. Acabou ela? Não, já vai aí, já se arruma, vai em busca de outra coisa. Tu é linda, jovem. Esse tipo de comentário, né, que é bem recorrente. E que causa também um sofrimento, né? Porque aí você coloca a sua dor diante da métrica do outro, né? Não é nem o que Exatamente. você está sentindo mais, mas é o que o outro espera que você sinta, né? Como a Alane colocou, né? Isso pode ser negativo das duas formas, né? Tanto que você sinta mais, porque, por exemplo, foi o que eu falei. Às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Quando a minha mãe faleceu, eu acho que enfim, eu sofri muito, obviamente, mas eu sinto que no início, nos primeiros meses, eu lidei com as coisas com muito mais facilidade. E aí depois começou a me bater muito forte, uma tristeza muito grande. Só que parecia que já tinha passado. Não, peraí, o tempo de sofrer já passou. O que eu vou sofrer agora? E não necessariamente. Às vezes você está passando por um processo, né, de uma dor que você. Enfim, a gente está falando. Aqui é bem focado em dor emocional, né? Então, você não entendeu até agora? É sobre isso? A gente está falando. Você pode estar passando por um processo de dor que uma coisa aconteceu 2 anos atrás e aí agora bateu, porque às vezes a gente simplesmente prefere. Às vezes o nosso cérebro, como uma estratégia de defesa para se proteger, ele simplesmente oculta aquilo, ele, né, esquece, apaga aquilo, e aí às vezes você se depara com essa situação, com essa dor que aconteceu 2 anos atrás e você vai vivenciar ela nesse momento. Não significa que você. Não, agora eu não posso mais sentir. Talvez esse seja o momento de você sentir, de encarar e de processar e de tentar entender tudo que aconteceu na sua vida, e enfim. Aí vai ter a ver com a dor que você está sentindo, né? Mas não tem tempo, não tem um momento. Né? Por isso que é bem interessante quando coloca aqui, tem dor que não passa, né? Que às vezes, enfim, vão ter coisas que você acha que superou, né? E aí você vai se deparar com uma situação que vai reativar aquilo ali para você, e você vai perceber que, na realidade, não superou ainda.
que ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas. A vida é sobre isso. Sim, ela É não é sobre linear. esses processos, né? Ela não é linear, exatamente. É. Exatamente. E aí, para concluir aqui, porque se fosse para a gente realmente falar bastante sobre dor, seriam uns 3 episódios. Mas para encerrar aqui, eu queria deixar um pouco essa reflexão em relação a falar de dor, né? A gente pode encontrar um equilíbrio na dor quando a gente consegue sentir ela de verdade. E falando sobre dor, a gente não pode deixar de falar que às vezes a gente se acostuma com uma dinâmica que considera a nossa dor como o único fato relevante da nossa existência. E isso eu trago para mim porque, assim, a minha dor, né, a minha dor da perca dos meus pais, eu sempre me coloquei nesse lugar de órfã e de pessoa que não tinha ninguém para amparar nem ajudar. Eu sempre me vi sozinha no mundo. E aí, quando a gente passa por esse processo e coloca essa nossa dor como um único fato relevante, quem é você? E aí a Alane, ela pode ter muitas possibilidades, mas eu sempre colocava como, eu sou órfã. Isso é perigoso, porque a gente pode virar prisioneiro desse lugar. O fato que me ajudou e pode ajudar você que está ouvindo aqui é a ressignificação. Ela pode ser uma via libertadora. Quando eu ressignifico o meu sofrimento, eu alargo a minha existência e impacto de forma positiva a vida dos outros. E eu vejo isso hoje muito, muito, assim, grande na minha vida. O tanto de pessoas que eu já escutei, e eu nunca imaginei escutar isso de outros, né, de fora, que olharam para mim e já me falaram, tipo, nossa, Alane, eu te vejo como uma pessoa que inspira, eu te vejo como uma pessoa resiliente. Poxa vida, até na faculdade mesmo. Menina, eu ainda não desisti, porque eu te vejo aqui todos os dias. Então, esse tipo de dinâmica, né, de feedback que você recebe e você consegue se olhar de forma muito maior. Por isso que eu falei que a ressignificação ela pode ser uma via libertadora. Alargar a existência é exatamente isso, esse outro, esse próximo, essas pessoas próximas conseguirem enxergar você de forma maior e ter um impacto positivo na vida desses outros, né? Dores não são testes, como eu falei, mas compreender que aquilo que a gente foi capaz de criar a partir daquilo que pode ter sido a pior experiência da nossa existência e construir uma narrativa a partir da nossa história, né, daquilo que a gente cria para sobreviver, isso é muito poderoso e faz a gente se sentir gigante e invencível. Eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque é assim que eu me sinto hoje, entendendo, e para chegar nesse lugar foram anos e anos aí. Então, fica essa lição para todo mundo que escutar esse podcast, né? No final, o que a gente está tentando passar aqui para você é que dor todo mundo vai passar, mas que você possa e consiga verdadeiramente sair dessa dor, né? Senti-la mas fazer dela um significado, né? Uma mola propulsora para algo maior na sua vida. E criar essa narrativa onde existe um novo significado, buscando uma existência muito mais larga. A forma como a gente olha para as nossas experiências de sofrimento e aquilo que a gente constrói a partir disso é o que vai fazer com que a nossa vida seja marcada negativamente pelo trauma ou positivamente pela dor inevitável, né? E só para fechar aqui, a gente tem um exemplo também de um grande autor da psicologia que foi, quem não sabe a história dele, pode pesquisar na internet mesmo em livros, que foi o Viktor Frankl, né? Que ele passou pelo horror do Holocausto. E Maior, em viu? cima disso, ele criou uma teoria que até hoje transforma vidas. Eu acho que só tem assim alguns pontos que é importante a gente pontuar, Sim, sim. porque primeiro é uma coisa muito interessante, né? O que a Alane trouxe de às vezes você se apegar muito, né, à sua dor. A gente tá falando sobre processos de lidar com a dor e como encarar ela, como colocar ela para fora, como se conectar com as suas emoções, enfim, de que maneira trabalhar a sua dor. Mas é importante a gente refletir, né? Se você tá muito apegado, como a Alane falou, né? Se você coloca nesse lugar, né, de falar muito da sua dor, trazer muito a sua dor,
a questão que você está passando. Ah, porque eu tenho isso, eu passo por isso, eu vivenciei isso. E você não consegue sair daquilo, desse ciclo, dessa dor. É importante que você procure ajuda e é importante você refletir sobre qual ganho que você está tendo com isso, né? Porque às vezes, mesmo que seja um sofrimento, tem algum ganho ali. Seja uma atenção, um cuidado das outras pessoas. É importante entender a razão por que você não consegue sair, se tem algum ganho que você está tendo nesse ciclo. E entender que nesse processo você pode procurar ajuda, porque às vezes não dá para você sair disso sozinho, né? E tá tudo bem, não é vergonhoso, né? Procurar ajuda e falar sobre a sua dor é diferente da dor de outra pessoa, mesmo que você tenha passado por uma situação igual, parecida com a da outra pessoa. E eu acho que é muito importante, diante de tudo que a Alane trouxe também, a gente pontuar que, assim, você não precisa necessariamente ter um grande testemunho sobre como você lidou com a sua dor. Eu acho que quando a Alane também traz essa questão, né, enfim, do Viktor Frankl e toda a situação que ela vivenciou, acho que o ouvinte pode sentir essa coisa de então eu preciso lidar com essa minha dor porque eu preciso falar dela e eu preciso conseguir transmitir para as outras pessoas uma mensagem que eu consiga impactar a vida das outras pessoas, e não necessariamente. O que você está vivenciando é seu e você não necessariamente precisa dividir com as outras pessoas. Não necessariamente as outras pessoas vão ficar inspiradas pela sua história de vida, porque, gente, a vida é assim, né? Não necessariamente vai acontecer, ou pode acontecer com uma e com outra pessoa, e talvez você nem saiba, né? Porque talvez as pessoas que se inspiraram pela tua história de vida e pelas coisas que você passou, elas nem te digam que você inspirou, que você é uma pessoa resiliente, que você é uma pessoa forte, vejam aquilo que você passou. Não é sobre isso. É sobre você conseguir sair de uma situação de sofrimento e de dor que você está, para conseguir ter uma vida com maior bem-estar e uma vida mais saudável, sem visualizar as consequências positivas ou negativas que isso possa ter no ambiente que você vive ou nas outras pessoas. Porque eu acho que é importante a gente pontuar isso, para que a pessoa já não vá assim, ok, então eu vou lidar com a minha dor, porque aí eu vou, né, fazer grandes coisas com ela. Você pode sim fazer grandes coisas, mas às vezes não é necessariamente sobre isso, porque às vezes a pessoa também pode ficar, né, tipo, então não vou conseguir, porque eu não inspiro ninguém, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Não, você não precisa mudar a vida de ninguém, você precisa mudar a sua. A sua vida é sobre ela que estamos falando, ninguém mais. Arrasaram. Mas é isso, que o processo de vocês com a dor não seja totalmente doloroso. Arrasou. É isso. Vamos descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem depois desse episódio super reflexivo, forte, impactante. Para levar na viagem esse momento em que indicamos séries, livros, filmes, documentários, Instagrams, personalidades. Arrasa. Amo. E aí? Agora é o Quais são momento as de energias pra indicações? cima, hein? Eu não quero saber de tristeza nem de coisas para baixo. Exatamente. No episódio anterior a gente tava o quê? Revoltada por ser mulher. Nesse episódio a gente tá o quê, né? Vivendo nossas dores. Exatamente. Que são processos. O episódio para ficar com raiva, o episódio para chorar. Assim, eu queria dar retweet na minha indicação durante o podcast inteiro, que foi Notas sobre o Luto. É pesado, mas eu acho que realmente vale a leitura, sabe? Tem até livros de bolso, né, que chama? Eles são menorzinhos e tal, e você consegue levar para qualquer lugar, assim. Mas é aquilo, você não precisa ler o livro inteiro, né? Os capítulos são curtinhos, então lê um capítulo por dia ali. E o aprendizado sobre o luto em si e também sobre a dor vai ser maravilhoso. E também tem outro livro que eu estava lendo recentemente, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que a Alana já deu essa indicação. É maravilhoso também. Eu curti bastante. E é isso. Hoje as minhas indicações vai ser essa.
Querem indicar Duna também? Uma coisa pra cima? Vão assistir Duna no cinema. Tá, assim, um espetáculo. Só digo isso. Menina, muitas indicações, hein? Eu gostasse de Brilhou. 3. Ela fez a entrega das indicações dela. E você, amiga, qual é a sua indicação? Então, né, depois dessas indicações maravilhosas, a minha vai ser um filme que Tudo. está disponível na Netflix, no Telecine. É o filme As Vantagens de Ser Invisível. É um filme de 2012, mas durante o episódio eu fiquei lembrando dele, né? Porque é um filme que fala sobre uma adolescente, que ele é uma adolescente invisível, então ele vai passando despercebido ali na escola que ele estuda e tudo mais, até ele conhecer 2 outros adolescentes com quem ele se conecta e ele começa a criar ali uma relação de amizade, enfim. Começa a mudar a perspectiva dele sobre as coisas, enfim, a maneira como ele vê as coisas, ele começa a ser mais feliz, mas ao mesmo tempo há uma dor que está guardadinha lá dentro dele e que ele não fala sobre essa dor e que ela de vez em quando começa ali né, a aparecer, dar uns flashes, né, que vão impactando ele. Então é um filme muito interessante. Tá aí a indicação. Vou rever também, porque faz um bom tempo que eu vi. Eu amei. Bem, e a minha indicação de hoje, já que a gente já tá falando de superação, né? Do que fazer com as dores, eu vou indicar um filme que está disponível na Netflix e também no Prime Video, que se chama Extraordinário. É um filme lindo que conta a história de um menino que precisou fazer 27 cirurgias porque ele nasceu com uma deformidade no rosto. O elenco impecável com Julia Roberts, Owen Wilson. Então é uma história realmente assim encantadora. E no final sempre tem uma lição assim maravilhosa de alguém que fez da sua dor uma lição de vida e aprendizado junto com a sua família. Então é isso que eu indico para vocês e aproveitem. Eita, a Alane sempre arrasando nas indicações dela, né? Não tem como, ela brilha. Então é isso. Nos sigam nas redes sociais, Transito Podcast. Estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga aí na sua plataforma favorita. Se você tiver a possibilidade de avaliar o nosso podcast, eu peço, por favor, que vocês avaliem. Todas as nossas indicações estão na descrição do episódio. Na descrição do episódio também a gente coloca um aviso, mas vamos reforçar aqui. Caso você tenha sentido algum desconforto, gatilho, ouvindo esse episódio, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco nas mídias sociais ou procure a ajuda de algum profissional de saúde mental. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Até semana que vem.